Bem-vindos à 10ª temporada do Alumni Mundos. Na série Agentes de Mudança, vamos conhecer antigos estudantes da Universidade do Porto que, em diferentes áreas e contextos, promovem ativamente transformações positivas na sociedade. É uma super mulher. Foi desta forma que caracterizaram a nossa convidada de hoje quando me falaram dela pela primeira vez. E bastou uma breve conversa para perceber que era verdade. Susana Bento é professora de Educação Física há cerca de 30 anos e alguém que encarna muito bem o verdadeiro sentido da palavra educar. Licenciada pela FECDEF, atual Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, dedica-se de corpo e alma à escola e aos alunos, acreditando que o movimento, tal como a vida, é mais bonito quando é partilhado. Atualmente leciona no agrupamento de escolas Abel Salazar, em Matosinhos, onde criou o projeto Dança para Todos, um espaço aberto à comunidade, onde dançam lado a lado crianças, jovens e adultos, sem limite de idade, unidos pelo gosto da dança. O projeto tornou-se verdadeiro exemplo de alegria, integração e comunidade, transformando a escola num lugar onde todos tenham lugar. Susana é também conhecida pela forma como acolhe. Todos os anos, a Casa de Acolhimento de Menores, próxima da escola, apresenta-lhe casos familiares complicados e ela tem o dom de dar a volta, como nos disseram. Aos fins de semana e nas férias, abre as portas de sua casa para receber algumas dessas crianças, oferecendo-lhes o que muitas vezes mais precisam: atenção, carinho e um lar temporário. Algumas delas mantêm até hoje fortes ligações afetivas com Susana, prova de que os gestos simples podem deixar marcas profundas. Quem a conhece fala de uma professora que ensina com o coração, que vive com paixão e que encontra nos outros o sentido da sua própria felicidade. Não é por acaso que o seu lema de vida é simples e luminoso. Sejam felizes. Olá Susana, bem-vinda ao Alumni Mundos. Olá, obrigada. Emociona-me essa minha apresentação. Foi baseada naquilo que nos contaram sobre si. Susana, eu vou começar por lhe perguntar o que é que ele levou a escolher a área da Educação Física e a Universidade do Porto para a sua formação. Ora bem, o que me fez escolher a Educação Física foi eu ser uma naba na Educação Física. Ou seja, a primeira vez que tive contacto com a Educação Física foi no 5º, 6º ano, em que era completamente quase posta de lado, porque não tinha jeito nenhum para aquilo, não gostava, pedi ao meu pai para me passar aquelas declarações em como estava doente e não podia fazer a aula e não sei o quê, porque não me sentia ao nível dos outros meninos, não é? Achava que eles tinham muito mais predisposição e eu era sempre ali um bocadinho posta de lado. E eu penso que a partir do 7º ano tive um professor por quem me apaixonei, um professor de Educação Física fantástico, que me fez acreditar em que tudo era possível, que era tão capaz como os outros. Que era tão capaz como os outros. Aliás, eu passei a ter 5 a Educação Física. Passei de 2 anos em que era ali muito boa às outras disciplinas e Educação Física ali um bocadinho totó, e apanhei um professor que me fez ver que tudo era possível e que eu era tão capaz como os outros e acho que foi a partir daí que eu quis ir para a Educação Física. Bem. Ser professora não, ser professora eu sempre quis. Desde do primeiro ciclo, eu olhava para a minha professora como uma referência. A escola para mim era o meu refúgio, eu adorava ir para a escola. E eu acho que desde pequenina que sempre disse eu quero ser professora de Educação Física. Então foi a partir do 7º ano, porque realmente a Educação Física é completamente diferente das outras áreas. E porquê a Universidade do Porto? Universidade do Porto, para já, porque se fosse outra universidade eu nem sequer tinha hipóteses, porque eu tive que pagar o meu curso, não é? Portanto, eu trabalhava e estudava. Sim. À partida, nunca poderia ir para outra faculdade que fosse mais longe. E depois era uma faculdade de referência, não é? Para mim, o meu maior sonho era entrar na Universidade do Porto. Muito bem. E que memórias é que tem desses tempos? Como é que foi a sua experiência académica na universidade? É assim, quando eu entrei para a universidade era a minha casa, não é? Eu já entrei tarde para a universidade,
porque eu tive que pagar o meu curso e tinha que trabalhar e estudar. Na altura do desporto, e como agora também não acontece, não havia aulas à noite, não é? Portanto, a minha vida era muito complicada porque eu trabalhava no meio das aulas e depois ia para as aulas e depois ia... O que é que fazia nessa altura, por curiosidade? E eu depois de antes de entrar para a faculdade, andei a vender livros porta a porta, sei lá, trabalhei numa loja de coisas religiosas. A partir do momento em que eu entrei para a faculdade, na altura havia falta de professores. E então, eu desde muito cedo comecei a dar aulas de natação, a dar aulas nas escolas de primeiro ciclo, concorria àqueles mini concursos que havia, portanto, eu comecei muito cedo a exercer a profissão de professora. Muito bem. Nesta série do Alumni Mundo, estamos a falar de antigos estudantes da Universidade de Porto que são agentes de mudança nas suas áreas. No seu caso, essa mudança vê-se todos os dias na escola através do projeto que falei inicialmente, chamado Dança para Todos, que a Susana criou. Como é que nasce esta iniciativa e que significado tem para si ver a forma como cresceu e transforma a vida das pessoas? Este projeto é assim, é um bocadinho o projeto é a menina dos meus olhos, não é? Ou o menino dos meus olhos. Porquê? Eu na escola, eu não vejo a escola só como um local de ensinar e aprender. Vejo a escola numa mini-sociedade em que todos os intervenientes são importantes. Pronto. E sempre tive esta filosofia. Acho que a escola tem que ter alunos, tem que ter pais, tem que ter professores, tem que ter pessoal não docente, tem que ter... E todos devem estar juntos a trabalhar. Esta é a minha filosofia de uma escola que deve ser exemplo, não é? É uma E isso acontece ou não? Acontece. Neste projeto, por exemplo, acontece isto. Este projeto iniciou como? Eu, para além, antes deste projeto, eu já fazia 1001 atividades onde envolvia a comunidade educativa toda. Fazia espetáculos onde punha os funcionários a dançar, a cantar juntamente com os professores, porque para mim isto tem que ser um trabalho contínuo. Nós somos todos iguais e estamos ali todos para o mesmo. Não é? Eu tenho esta filosofia e vejo as coisas assim. E, portanto, eu já fazia muitas iniciativas em que em que incluía a comunidade educativa toda. E fazia questão da comunidade educativa toda estar incluída. E pais e o pessoal não docente e o pessoal da secretaria, os técnicos, para mim, a escola é toda a gente. E este projeto apareceu porque eu sou professora de desporto escolar e tenho 2 grupos de equipa neste momento. Comecei com um grupo de equipa, mas depois tinha vários, porque eu abria classes para os meninos pequeninos, abria classes para os adultos, sempre tive uma classe para a comunidade educativa, para os professores, funcionários e pais, que era aberta a eles, não é? Eu dava aulas na altura era aeróbicas, depois dança, depois não sei. Portanto, sempre tive isto. O projeto agora está como projeto porque tinha muitos alunos do grupo do desporto escolar que tinham irmãos pequeninos e que me pediam: professora, a minha irmã também queria, não sei o quê, e eu comecei a deixar 2, a certa altura. Neste momento eu tenho uma escola gratuita, que é bom que se diga isto, eu tenho uma escola gratuita montada na minha escola. Tenho uma escola de dança. Pessoas estão envolvidas neste projeto? Envolvidas, mas... alunos, vamos chamar-lhe alunos. Alunos, cerca de 100, 80 a 100. Muita gente. Como é que faz isto tudo? Tem aulas? Eu vou-lhe dizer uma coisa, eu sou a pessoa mais sortuda do mundo. E aí eu tenho alunos e ex-alunos espetaculares. Isto só consegue ser feito porque eu tenho os ex-alunos que já estão nas faculdades, que continuam comigo. E então como é que isto funciona? Dos alunos... Pro bono, não é? Tudo pro bono. Exatamente. Tudo pro bono. E eu acho que lhes transmite um bocado isso.
E quando digo para o Bono, aquilo é tudo feito com muito amor. Ainda ontem estávamos a falar disso. Eu emociono-me sempre com isto. É um bocado... Porque realmente eles são espetaculares. Eles abraçam a causa da mesma maneira que eu os abracei quando os recebi. E eu tenho, neste momento, a classe do desporto escolar, e eu divido-os, não é? Tenho os mais velhos, tenho a classe do 5º, 6º até ao 8º, mais ou menos. Depois tenho uma classe que é dos meninos do 3º e 4º anos. Tenho a classe dos pré e 1º e 2º ano. E tenho a classe dos pais. Isto quantas horas lhe ocupa por semana? Não sei, eu não faço contas às horas. O que é que acontece? Isto muitas vezes é feito aulas ao mesmo tempo. E quem assume a liderança, eu tenho as monitoras. As monitoras são alunas dos grupos mais avançadas e ex-alunas da escola. E ex-alunos, porque também às vezes tenho rapazes. Isto, para mim, é a melhor avaliação que um professor pode ter. Nós, como sabe, o nosso processo de avaliação é uma coisa surreal e os alunos continuarem comigo e saírem das suas faculdades e virem para o projeto e lidarem com os miúdos e transmitir-lhes os conhecimentos, não é? A nível da dança e este espírito de missão, de carinho, de dar-lhes carinho e não sei o quê, é um bocado aquilo o espelho que eu fazia com eles, não é? Portanto, é maravilhoso, mas só consigo fazer isto com a ajuda deles e com a ajuda de pais E sente que inspirou outras pessoas a fazer... Eu vou-lhe chamar o bem, não é? Porque o que está a fazer é o bem, na verdade, não é? Envolver a sociedade e criar aqui uma série de rotinas que depois levam as pessoas para diferentes caminhos. Sim. Sente isso? Sim. Quantas pessoas já trabalharam consigo neste projeto? Tem noção? Eu não sei exatamente há quantos anos começou o projeto. Já trabalharam muitas pessoas, mas é o que eu lhe digo. Eu tenho muita sorte. Eu uma vez estava a fazer uma apresentação da dança, dos miúdos da dança, não sei o quê, e no final veio uma miúda ter comigo a dizer, professor, olha, eu vi os alunos aqui e eu gostava de ajudar. E está comigo até hoje. Já dá aulas, já é professora, e continua connosco. E vou-lhe dizer uma coisa, há muitos alunos que passaram neste processo que se não tivessem estado aqui tinham-se perdido. E para mim isso é um orgulho. Claro. Sente que aprende com os seus alunos e com os Sempre. Eu na escola não ensino. Ensino algumas coisas e transmito algumas coisas, mas aprendo muito com eles. Muito com eles. Aprendo muito. Outra das facetas da sua vida que nos trouxe até aqui é um trabalho que a Susana faz, muito especial, com crianças de casas de acolhimento de uma instituição perto da sua escola. Como é que surge isto na sua vida? Eu sempre tive esta tendência, eu não lhe sei explicar, e eu acho que isto também já está um bocadinho em mim e também é fruto da minha vivência pessoal. Mas eu tenho sempre a necessidade, e não consigo explicar isso, de ajudar, de tentar melhorar a vida das pessoas, de alguma pessoa. Eu, se ouvir uma notícia que seja assim uma coisa, principalmente com crianças e jovens, eu gostava de ir, mesmo não conhecendo o jovem e a criança, gostava de ir e de ajudar e de perceber porque é que eles têm aquele tipo de atitudes e pronto. Relativamente à instituição que se refere, isto iniciou-se quando eu estava a dar aulas em Pedrosos. E foi uma fase um bocadinho difícil, porque eu já tinha um filho e não conseguia, e queria ter mais, não é? Eu, por mim, tinha 500 filhos, pronto.
mas não conseguia Tem engravidar. 3, já agora. Tenho Disse-me que tem 3. Tenho 3. E não conseguia engravidar. Pronto. E soube desta instituição que tinha um sistema de apadrinhamento de crianças. Pronto. E eu sozinha, sem dizer nada, nem tinha falado em casa nada. O meu filho na altura tinha 4 anos, 4, 5 anos, e eu fui lá à instituição. E a minha ideia, porquê? Como é que eu conheci? Porque tinha alunos na minha turma, numa das minhas turmas, que eram dessa instituição. Tinha 3 alunos que eram dessa instituição e conheceram-me, claro que eu quis logo saber, não é? Como é que aquilo, pronto. E fui à instituição. Na altura eu propus-me para ser uma família. Aquilo não era acolhimento nem nada, era apadrinhamento de crianças. O que é que acontecia? Nós podíamos levar as crianças ao fim de semana e depois durante as férias e não sei o quê, e proporcionar-lhes ali um momento. Eu na altura disse, tenho um filho mais ou menos desta idade, então ficou acordado. Havia um menino mais ou menos da idade do meu filho e ia começar a levar aquele menino. Pronto. O que é que acontece? Aquilo era uma instituição, na altura, agora já é um bocado diferente, muito familiar. Claro que os meus alunos souberam logo, chegaram à escola e perguntaram, professora, porque é que vai levar o Luizinho e não nos vai levar a nós e não sei o quê. Portanto, eles eram 13 e eu, assim, um bocado. E eu disse, pronto, não faz mal, então vamos começar, vai à vez cada um. E então comecei a levar... e esses 13, uma das miúdas até tinha um irmão, e então comecei a levar à vez cada um, aos fins de semana, nas férias, depois ia para aqui, ia para ali. Claro que os meus amigos e a minha família levavam todos com eles, porque para mim era igual, lá íamos, era mais um elemento da família. Pronto. E foi assim que surgiu só que o problema é que eu depois já não levava 3, não é? Eu chegava ao lar e... professora, não me quer levar a mim, não sei o quê, não sei o que mais. E depois eu levava o carro cheio. E nunca teve medo de criar uma ligação forte com essas crianças e depois perceber que não pode por algum motivo continuar, porque tem a sua vida também? É assim, isto não é fácil. E eu tive a sorte de ter uma pessoa ao meu lado que me parava o jogo todo e... Embora eu calcasse muitas vezes o risco, não é? Porque chegar a casa e ter uma casa cheia de miúdos a trepar e a fazer e a não sei o quê, não é muito fácil, não é? Para mim porque eu gosto, mas também muitas vezes não tinha essa atenção e às vezes, não pensava bem naquilo que as pessoas sentiam. O que é que eu acho relativamente à pergunta que me fez? Para mim, se fosse 1 hora, fosse 2, fosse 3, fosse 4 dias, porque eles tinham noção, não é? Eles tinham noção de que era um dia, que era 2 dias, e eles queriam. E eu acho que eles vivenciarem isso e vivenciarem o que é uma família normal. Todos nós temos... para mim já era bom, já lhes estava a dar ali um bocado de outro mundo, de outra realidade, e acho que eles tinham e que mereciam ter essas vivências. Eu acho que os miúdos sempre tinham essa noção, não é? Nunca lhes foi criada nenhuma expectativa. Pronto, é evidente que tive uma a pedir para ser minha filha. E hoje é minha filha. Que é a Liliana. A Liliana. Exatamente, eu queria chegar até a Liliana. Mas foi ela, não é? Foi ela, porque eu tive muitos lá, não é? Depois já levava, depois era muito engraçado, não é? Houve um ano que eu tinha 6 irmãos. E então... eu não podia ter, porque tinha os 6 irmãos, mais a Liliana, mais na altura a Liliana já tinha namorado e tinha o namorado da Liliana, e não sei o quê, portanto eu não podia. E então arranjava amigas minhas que pudessem acolher. E o meu irmão e não sei o quê. Portanto, tem aí momentos em que sente que não é o seu coração que é pequeno, provavelmente os seus recursos é que são limitados. Eu adorava ter uma casa de acolhimento.
Já pensou nessa ideia a sério ou não? Não, é muito É difícil. muito difícil, não é? É muito difícil. Mas eu adorava ter uma casa de acolhimento. E estas crianças que foi acolhendo ao longo... Há quantos anos faz isto? Olha, eu sempre fiz isto. Eu, desde que sou professora, eu não ia ao lar, mas trazia os alunos para casa. Muito bem. Portanto, eu dava aulas numa aldeia, achava que aqueles meninos não tinham condições, então trazia. E às vezes eram os pais que até vinham trazê-los e passavam um fim de semana comigo e depois iam e não sei o quê. E eu sempre fiz isso. E eu vou-lhe dizer, isto é muito difícil de explicar. Eu, pai, há 3, 4 anos, que não passo o Natal com ninguém fora da família. Que seja fora da família. Já para além do lar, já fui a outras instituições e não sei o quê. E vou-lhe dizer, eu tenho uma família maravilhosa, adoro estar em família, mas sinto falta disso. Mas também tenho que respeitar a minha família, não é? Mas sinto falta disso. E sente que ao longo deste seu trajeto de muitos anos já teve, tirando a Liliana, que é um caso muito óbvio, não é? Mas sente que já teve casos em que mudou a vida daquelas pessoas, os seus atos mudaram a vida daquelas pessoas. Consegue-nos contar algum exemplo assim concreto? Não precisa falar em nomes, naturalmente. Eu tenho uma aluna que isso marcou-me muito, que por isto já há muitos anos mesmo, ainda dava aulas em Barcelos, que fui eu que consegui perceber que ela era molestada pelo pai. Sim. Pronto. E eu penso que foi através da forma como eu a acolhi, como eu a tratei e não sei o quê, que isso marcou-me muito. Pronto, e depois tenho uma aluna que diz que hoje é professora porque eu a inspirei. Tenho alunos que me dizem que nunca teriam conseguido chegar lá porque se não fosse eu a dar-lhes a mão. Claro que eu penso que lhes transmito valores que lhes levem a chegar lá. Mas acima de tudo são eles, claro, com a resiliência deles que dão a volta. Mas tenho casos de... Portanto, acha que a escola deve ser um espaço de afeto, pertença, transformação pessoal? Eu sou professora dos afetos. Eu, mais do que uma professora de educação física, sou uma professora de afetos. Eu sou uma felizarda. Eu entro na escola e tenho alunos da idade do meu filho que nem gostam de dar beijos e não sei o que, a abraçar-me, a dizer... Eu depois tenho uma coisa muito engraçada que brinco com eles, que eles dizem: bom dia, professora. E eu digo assim: professora linda do meu coração. E eles já vivem aquilo e as pessoas acham muita piada e não sei o que. Eu sou professora dos afetos. E sente muitas vezes gestos ou palavras de alunos que sejam para si uma confirmação de que tudo valeu a pena? Sinto dos alunos no dia-a-dia. Sim. No dia-a-dia, sinto. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu tenho uma turma este ano que tenho 3 miúdos do ensino especial que têm coadjuvância com professores. Tenho um que tem cadeira de rodas, portanto, paralisia cerebral grave. Tenho outros 2, um é autista e o outro é um miúdo com deficiência cognitiva. E vou-lhe dizer uma coisa, eu não quero os professores, quero, claro, são uma mais-valia, então, pronto, não, mas são os colegas que são os tutores deles. E isto para responder que vale a pena todos os dias. Os colegas é que estão com eles na aula, todos os dias têm um tutor diferente. E são eles que vais conseguir, vais não sei o quê, e não os largam e estão ali. E quando chego, e miúdos, alguns até assim um bocadinho já de caráter complicado,
quando me chegam e dizem assim, professor, eu quero continuar a ser tutor. Posso ser eu o tutor, posso ir ajudar, ou isto para mim, todos os dias, isto para mim é maravilhoso. Maravilhoso, a professora, adorei ser tutor do Leandro, adorei ser, isto é fabuloso. E eu acho que, pronto, eu sou muito por aí, sou muito pelos afetos e vale a pena. E eles são maravilhosos, Muito bem. Susana, que conselho é que poderia dar aos atuais estudantes da Universidade do Porto que estão neste momento a preparar os seus percursos profissionais e que gostavam de ser também agentes de mudança, gostavam de fazer diferença na sociedade? O que é que lhes pode dizer? O que é que eu posso dizer? Eu acho que com pouco fazemos muito. Não, acho que não é abraçar o mundo, mas tentar fazer sempre o bem. Tentar sempre fazer o bem. E, acima de tudo, acho que há uma coisa que nós temos que perceber, que devemos calçar sempre o sapato do outro. Olhar para as pessoas, nós olhamos para as pessoas e não sabemos o que é que está ali, o que é que está por trás daquela pessoa, não é? E ajudar. A parte do ajudar, do acarinhar, é muito importante. É muito importante. Não só o valor profissional, o saber, claro que é importante, mas esta parte das emoções, do afeto, faz-nos levar a um mundo melhor. Porque é que acha que nós não fazemos mais pelo outro atualmente? Nós somos um mundo muito competitivo, não é? Portanto, eu penso que nós olhamos muito para nós primeiro, não é? E como é que vê isso? Eu vejo mal porque eu não sou assim, não é? Mas pronto, mas respeito as pessoas que são e que lutam por mais e por melhor e eu também gosto de ter mais e melhor, mas eu se tiver que dar e não tiver que chegar ao máximo do melhor, eu olho, eu não consigo deixar de olhar. Não consigo, aliás, eu por mim levava toda a gente lá para casa e... Como é que a sua família convive com isso? Já me disse há pouco que tem que respeitar os outros. Não é fácil. De vez em quando, imagino, de vez em quando ouça, já chega. Não, por acaso, é o que eu lhe digo, eu tenho uma história muito engraçada. Eu agora vivo numa casa grande, com piscina, com não sei o quê. E eu vou-lhe dizer a primeira reação que eu tive quando entrei no condomínio. É, uau, já posso trazer para aqui os meninos do lar todos. Pronto. Não é fácil porque, para já porque eu permito coisas aos meninos que levo que não permito aos meus filhos. Pronto. Porquê é que isso acontece? Porque os meus filhos têm tudo e aqueles miúdos não têm. E o facto dos meus filhos, por exemplo, vão ao frigorífico e dizem assim: mãe, posso comer um iogurte? Isto era uma coisa que fazia muita confusão à minha mãe. Os meus filhos vão: olha, mãe, posso comer um iogurte? Podes, e não sei o quê. Pronto. Não é que tivessem que pedir, não têm, mas pronto. Os miúdos chegavam lá, iam aos frigoríficos, tiravam tudo o que queriam, andavam por cima dos sofás, eu não deixava, percebo, pronto. E eu com eles era mais permissiva. Não é fácil também porque, por exemplo, eu conto-lhe uma história e eu apadrinhei um menino da escola que era angolano e que era mais ou menos da idade dos meus filhos, estava ali, já tinha os meus filhos todos, já tinha a Liliana, já tinha tudo. Pronto, e ele pegou nas coisas do mais velho, não é? Pronto, e depois tem estas coisas todas que eu tenho que ir sabendo gerir. Pronto, e depois ele não assumiu que tinha pegado, o outro ficou muito chateado e não sei o quê, pronto, e eu tenho que depois gerir aquilo ali. Com o meu marido, não foi complicado, porque eu fazia, não é?
Mas ele é espetacular, mas depois tive a noção que tinha mesmo que abrandar, porque senão podia ter as malas à porta. Porque ele chegava à casa muitas vezes e tinha a casa. E tinha uma nova família. Sim. Não é? Pronto, claro que a Liliana foi tudo feito em conjunto e isto é tudo um processo familiar, não é? Que também não foi fácil, porque estes miúdos também têm, a nível psicológico, grandes transtornos, não é? E não foi uma situação fácil, isto não é tudo um mar de rosas, mas pronto, é a menina dos meus olhos e a menina dos olhos do pai e dos irmãos e não sei o quê, mas não foi fácil, não é? Como é que a Liliana olha para si hoje em dia? Que mãe é que ela vê? Um ídolo. É. Ela vê em mim um ídolo, ela sufoca-me. Liliana, se estiveres a ouvir isto... Eu julgo que ela mora em Inglaterra, não é? Ela mora em Inglaterra, é muito parecida comigo, portanto, e parecida comigo em tudo. Portanto, a Liliana, quando começou a vir para a nossa família, eu tinha uma amiga minha que até me perguntava se ela era deficiente, porque ela agarrava-se a mim, não sei. A Liliana neste momento é uma mulher autónoma, com aqueles valores todos que eu lhe incuti, que ela tem que ser independente, que tem que ser tudo. É uma mulher gigante. Muito bem. A sua história é fantástica. Eu vou agora para a última pergunta e vou-lhe perguntar se pudesse plantar uma sementinha que representasse o futuro que gostava de ajudar a construir, que tipo de semente seria essa e porquê? Eu já falei um bocadinho sobre isso. Era a da empatia. Muito bem. Porquê? Tanta falta faz, não é? É. Nós formos empáticos e nos soubermos colocar no lugar do outro, teríamos um mundo muito melhor. A empatia gera compreensão, solidariedade e a paz. E o mundo melhor, é o que nós precisamos, e isso, teríamos um mundo muito melhor. Para mim era a semente que eu colocaria. Muito bem, Susana, chegamos ao fim da nossa conversa. Muito obrigado por ter partilhado connosco a sua história e, se me permite, eu vou acabar com o seu lema: seja feliz. Seja feliz também. Muito obrigado. Obrigada. E chegamos ao fim do Alumni Mundos desta semana. Voltamos em breve com uma nova história e um novo convidado. Até à próxima.